Agora que já trabalhamos as principais vias do metabolismo de lipídios e já falamos tanto do catabolismo quanto das vias de anabolismo, nós vamos falar agora sobre a regulação coordenada do processo de biossíntese de ácidos graxos e do processo de degradação de ácidos graxos por meio da beta-oxidação. Então, tal como uma regulação coordenada, nós vamos ver uma regulação que atua tanto na biossíntese quanto na oxidação, promovendo, por exemplo, a ativação da biossíntese e, ao mesmo tempo, a inibição da beta-oxidação. Basicamente, a regulação ela se dá pela concentração de malonil-CoA dentro na célula. Então, como que isso acontece? Nós vimos que o malonil-CoA é o primeiro precursor essencial para a biossíntese de ácidos graxos e que ele atuaria como os doador de carbono para o ácido graxo que está sendo sintetizado. Desse modo, então, quando a célula estiver fazendo biossíntese de ácidos graxos, a concentração de malonil-CoA ela também estará elevada, certo? Então, vamos lembrar disso e aí vamos para os estados nutricionais. Então, olha lá, quando há carboidratos chegando da dieta, então o animal está se alimentando, aumenta a concentração de glicose no sangue. A glicose elevada, ela vai sinalizar lá no pâncreas a secreção do hormônio insulina, então aumenta a concentração de insulina, que vai sinalizar os tecidos. Nesse caso aqui, ele mostra que a insulina ativa por meio de uma via de sinalização a enzima fosfatase. É aquela mesma fosfatase que vimos em metabolismo de carboidratos, a fosfoproteína fosfatase. A fosfatase, ela atua removendo fosfato. No caso aqui, ela vai atuar removendo fosfato da enzima acetil-CoA carboxilase, que nós chamamos ela de ACC. Então, a fosfatase remove o fosfato da ACC. Dessa forma, a ACC sem fosfato, ela fica ativa. E estando ativa, o que ela vai fazer? Ela vai sintetizar o malonil-CoA, aumentando então a concentração de malonil-CoA, que ocorre, né, classicamente quando há carboidratos disponíveis da dieta, excesso, né, está associado com uma alimentação em excesso. Nesse caso, aumentaria a concentração então de malonil-CoA. E aí a célula inicia a síntese de ácidos graxos utilizando o malonil-CoA que está numa concentração aumentada. Agora, como a célula vai saber que esse ácido graxo que está na célula, ele veio do processo de síntese ou se ele veio da mobilização do triacilglicerol do tecido adiposo? Então, a célula precisa ter uma sinalização que indique que esse ácido graxo ele veio da biossíntese, que ele deve ser armazenado, não oxidado. Então, para isso, o malonil-CoA, que sempre estará presente quando houver biossíntese de ácidos graxos, ele atua como um sinalizador, impedindo o processo todo de beta-oxidação da seguinte forma. O aumento do malonil-CoA ele promove inibição da carnitina aciltransferase 1, que é a enzima essencial no processo de transporte do ácido graxo para dentro da mitocôndria, para iniciar então a beta-oxidação, naquele sistema de transportes baseado na carnitina. Então, o malonil-CoA estando aumentado, ele inibe a carnitina aciltransferase 1, e assim o ácido graxo não consegue entrar na mitocôndria. E se ele não consegue entrar na mitocôndria, não ocorre beta-oxidação a partir desse ácido graxo que está sendo sintetizado. Ao contrário, quando a concentração de glicose cai no sangue, o pâncreas ele vai responder secretando o hormônio glucagon. O glucagon ele vai sinalizar a célula por meio de uma via de sinalização que já é conhecida de vocês, baseada na proteína G, e vai acabar ativando, aqui o importante para nós é a pKa, que o AMPK nós não trabalhamos, o pKa. Então, ativa a pKa, o que a pKa vai fazer? É uma proteína quinase, dependente de AMP cíclico, que é ativada pelo glucagon.
Estando ativa, a pKa vai fosforilar a ACC, que é a enzima que sintetiza o malonil-CoA. Quando a ACC fica fosforilada, ela fica inativa. E inativa, ela não vai mais produzir malonil-CoA, até porque não há precursores, né, abundantes para síntese de ácidos graxos nesse momento. É o contrário, é o momento de mobilizar lá no tecido adiposo, o triacilglicerol, liberar ácidos graxos que vão chegar nesse tecido e que aí vão poder usar o sistema de transporte da carnitina, entrar na mitocôndria e passar pela beta-oxidação sem nenhum problema, uma vez que não vai haver uma concentração aumentada de malonil-CoA. Então, nunca esquecer que o importante da regulação coordenada, da biossíntese e beta-oxidação é a concentração de malonil-CoA. A regulação que nós vimos, então, baseada na concentração do malonil-CoA, é uma regulação que vem junto com a questão da regulação da enzima ACC por fosforilação ou remoção do fosfato. Outro tipo de regulação que se dá na ACC é a regulação do tipo alostérica. Então, além da regulação por fosforilação, que nós vimos no slide anterior, que depende da ação dos hormônios, né, da insulina e do glucagon, existe também a modulação alostérica, que se dá pela presença de determinados moduladores. No caso aqui, nós temos como moduladores o próprio citrato, estimulando a enzima ACC, e o palmitoil-CoA, que é aquele ácido graxo base que vai ser sintetizado durante a biossíntese, que se estiver aumentado, ele inibe a ACC. Além daquela regulação por fosforilação que já foi explicada. Bom, então essa parte aqui nós já vimos, não vamos falar novamente. No caso do palmitoil-CoA, que é um inibidor alostérico, o que acontece? É uma inibição clássica pelo produto final da via metabólica. Então, se começar a aumentar a concentração de malonil-CoA do ácido graxo, ele está sobrando, então ele vem aqui na ACC e inibe a produção do malonil-CoA, reduzindo, consequentemente, a síntese de mais palmitoil-CoA. Então, é uma inibição pelo produto clássica. Já a inibição pelo citrato se dá da seguinte forma: se o citrato aumentar, ele estimula a ACC a trabalhar. Lembram, o citrato é utilizado no transporte, naquela lançadeira de acetil-CoA que vimos. Então, aquela lançadeira, ela permite o lançamento de acetil-CoA para o citosol, porque o local clássico de encontro da acetil-CoA é a mitocôndria. Porém, não há transportador para o acetil-CoA. Então, lá na mitocôndria, o acetil-CoA é convertido em citrato, que tem um transportador na membrana da mitocôndria e ele é lançado, então, no citosol. Então, quando a concentração de citrato aumenta no citosol, é porque o acetil-CoA lá de dentro da mitocôndria está sendo lançado lá para fora. E esse processo ele vai acontecer quando houver uma baixa demanda por energia ou ela está associada também com uma abundância de combustível da alimentação, quer dizer, com os excessos. E esses excessos, eles precisam ser trabalhados para que sejam armazenados no organismo. Então, se o citrato aumentar no citosol, é porque a lançadeira do acetil ela está funcionando, lançando, então, o acetil na forma de citrato no citosol e o próprio citrato que está chegando, ele ativa alostericamente a enzima ACC e também acaba sendo degradado e liberando o quê? O acetil-CoA, que é o precursor da própria ACC, né? Quer dizer, que fornece o substrato para a ACC. Então, ele atuaria dessas duas formas, o citrato como um regulador alostérico, positivo, ativando, e também fornece o acetil-CoA para a síntese de malonil-CoA, consequentemente para a síntese de ácidos graxos. Então, a regulação coordenada ela é mais simples, né, se comparada a do módulo 2 de metabolismo de carboidratos. Uma regulação simples, baseada na regulação da ACC por fosforilação,
que acaba produzindo o malonil-CoA, que é muito importante nessa regulação coordenada. E temos também a regulação alostérica, dada pelo citrato, que temos que lembrar que aumenta no citosol quando a lançadeira de acetil estiver funcionando, e também pelo excesso do próprio ácido graxo, que está sobrando e que dessa forma deve inibir a via produtora de ácidos graxos.